Olá, graça e paz, louvado seja Deus, amém? Hoje nós temos a grata satisfação de estar gravando esse vídeo aqui, ó, nessa paisagem linda, amém? Nesse lugar que realmente nos faz perceber e entender a grandeza do nosso Deus. O Deus que eu e você servimos é um Deus grande, e não somente isso, Ele nos escolheu e derramou do seu amor e do seu espírito sobre as nossas vidas. E nós precisamos aprender a desfrutar desse amor, a desfrutar desse poder, a desfrutar dessa graça. Nós vimos ontem no comentário bíblico, né, o grande problema que os filhos de Jacó trouxeram para ele. Realmente algo que poderia macular toda a sua história, poderia macular o seu futuro, trazer destruição à sua família. Mas graças a Deus pela intervenção divina. Você já teve intervenções divinas na sua vida? Deus já interviu de alguma forma, de alguma maneira, em situações que você não via saída? Seja grato, amém? É interessante. Aqui no capítulo 35, no versículo 1, nós vamos ver Deus falando com Jacó. Jacó estava desesperado pelo que os filhos dele tinham feito, amém? Realmente algo absurdo. Né? Tinham destruído toda uma cidade, matado os homens que tinham circuncidado, assim mesmo, através de uma aliança que tinha feito com Jacó. E Jacó via na possibilidade, os moradores daquela terra, vingarem-se de Jacó, vingarem-se dos seus filhos, destruírem a sua etnia. Mas graças a Deus, pela mão de Deus, pelo propósito de Deus, e eu quero dizer a você, se você tiver um propósito sincero com Deus, se você entender o plano de Deus para a sua vida e se você seguir os conselhos de Deus, a sua vida não vai ter um fim trágico, amém? A sua vida terá um fim glorioso, louvado seja Deus. Diz o texto, disse Deus a Jacó, suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei o altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel na terra de Canaã. Neste lugar construíram um altar e lhe deram o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos comentar até aqui e nós vemos a intervenção de Deus, amém? Jacó, ele estava debaixo de terror, ele estava debaixo de angústia, mas é interessante o que a palavra de Deus diz, porque Deus vem e intervém na vida de Jacó. Geralmente quando nós que temos aliança com Deus estamos debaixo de angústia, o Senhor vem ao nosso encontro. E ai de nós se não for o Senhor. O salmista já dizia, se não for o Senhor, quando os inimigos contra nós se levantaram, a nossa alma teria por completo destruído. Mas Deus nos livrou como um pássaro que escapa das garras de um caçador. Deus chega aqui e fala com Jacó, dizendo para ele subir até um determinado lugar e manda ele se estabelecer lá. Manda ele fazer um altar, amém? E aqui é algo importante, porque Jacó vai dizer aos da sua casa, olhe, se livrem de todos os deuses, tirem tudo aquilo que não agrada a Deus da sua vida, procurem se purificar, porque não é Deus quem nos purifica, somos nós que nos purificamos a nós mesmos. Deus nos traz a instrução, Deus nos dá a força e o poder, mas se faz necessário haver uma prontidão nossa, haver uma obediência nossa, uma cooperação nossa. O que é que Deus tem falado contigo nesses dias que você precisa se purificar?
O que é que Deus tem falado contigo nesses dias que você precisa abandonar, que você precisa deixar? O que é que Deus tem falado contigo? É muito importante nós prestarmos atenção a isso, porque Jacó vai dizer assim, olha, a todos os que são da sua casa. Ele não estava falando com as das outras famílias, ele não estava falando com das outras nações, não, ele estava falando com os da sua casa. Às vezes nós estamos olhando muito para o que os outros estão fazendo, para o que as outras nações estão fazendo, para o que as outras famílias estão fazendo, mas Deus, Ele tem um pacto conosco e os que são da nossa casa, e nós temos a responsabilidade de colocar em ordem os que são da nossa casa. Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem estado comigo por onde tenho andado. Amados, Deus prometeu que jamais iria nos abandonar. Deus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. E Ele tem andado conosco. Ele tem demonstrado do seu poder, da sua graça, do seu favor, dos seus milagres, das suas intervenções. E nós precisamos ser fiéis a esse Deus. Nós precisamos estar construindo altares, nós precisamos estar fazendo dedicações, nós precisamos estar servindo a Deus na sua casa, nós precisamos ser fiéis nos dízimos, nas ofertas alçadas, nós precisamos ser fiéis no serviço. E diz que quando eles fizeram isso, quando eles partiram daquele lugar, amados, o terror do Senhor chegou sobre aquelas cidades, sobre aqueles inimigos, e eles deixaram Jacó e a sua família em paz. Bom dia. Vai chegar um tempo, irmãos, que Deus vai intervir de forma tão maravilhosa na tua vida, que os inimigos, eles terão terror e não irão mais te perseguir, não irão mais te caluniar, não irão mais tentar te derrubar, porque o terror de Deus chegará sobre eles e haverá paz e haverá graça e simplesmente eles vão seguir a sua vida e também você irá seguir a sua vida. Então diz no versículo 6, Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construíram um altar e lhe deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Existem lugares que Deus se revela a você. Existem tempos que Deus se revela a você. E esses lugares e esses tempos precisam ser guardados com muito carinho. São nesses lugares que você se lembra da intervenção, do milagre e do poder de Deus sobre a sua vida. São nesses lugares que você se lembra que você estava passível de ser derrotado, passível de ser morto, passível de perder tudo. Mas a mão de Deus te livrou como um pássaro que escapa das garras de um caçador. E ao invés de ter uma sentença de morte, você teve uma sentença de vida. Ao invés de ter uma sentença de falência, Deus te fez prosperar, porque o nosso Deus, Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus bondoso, que guarda a sua aliança, que cumpre aquilo que promete, que faz na nossa vida infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então considere isso que nós estamos falando hoje. Tire todos os ídolos, todos os deuses pelos quais você e os seus têm adorado e têm se desviado de Deus, e permaneça fiel somente ao Deus vivo. Ele irá fazer grandes coisas na tua vida. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Tiramos esse fim de semana para descansar um pouco em família. Louvamos a Deus por essa oportunidade e quero estimular você também, a junto com a sua família, na proporção do que você pode fazer, tirar um tempo para estarem juntos num momento como esse, onde a natureza ela nos demonstra, né, o poder e a grandeza do nosso Deus. Amém? Louvado seja Deus. Hoje à noite tem um culto dos jovens na igreja a partir das 19h30. Creio que será uma grande bênção. Amanhã temos o nosso culto de celebração às 18 horas na igreja. Eu espero você com a sua família. A lista de presença já está aberta para o culto de amanhã. Por favor, envie o seu nome e o nome da sua família
para nós organizarmos da melhor forma possível os lugares e seguirmos as determinações das autoridades sanitárias. Deus te abençoe e até amanhã. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Um grande abraço e até lá.